Nesses dias de Páscoa em que celebramos a morte e ressurreição de Jesus, é muito importante termos em mente que na sexta-feira, quando ele entrega o seu espírito a Deus, a hora nona, ele começa a trabalhar. Então, sexta-feira, sábado e no domingo, ele ressuscita para nossa alegria, para nossa vitória e para nossa libertação completa daquilo que era as mordaças de Satanás, que nos aprisionava, o acusador que nos acusava. O Senhor nos libertou e nos deu vida. Certo é que ele acaba de nos revelar em nome de Jesus. Ele acaba de nos dizer que esses 3 dias em que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, o nosso Deus ainda continua trabalhando. É isso mesmo. Ele trabalha na sexta, trabalha no sábado, trabalha também no domingo, muito fortemente por nós. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que ele, quando vai lá para o Hades, ele leva cativo o cativeiro e nos dá os dons, aquilo que ele tomou da mão do diabo. Então, aquilo tudo que estava cativo, ele recebe em nome de Jesus e nos devolve em nome de Jesus. Então, nesses dias, são dias propícios que você deve aproveitar. Se houver alguma coisa que está aprisionada na mão do inimigo, está na hora de você tomar, porque entenda que há mais de 2000 anos atrás, o Rei Jesus já tomou. Se você não tomou posse daquilo que foi conquistado na cruz, em nome de Jesus, esses 3 dias é a data propícia para tomar da mão do diabo tudo que ele aprisionou, porque ele não pode mais fazer isso, ele não tem mais legalidade para isso, porque o preço foi pago, o preço de cruz, o preço de sangue. E no domingo o Senhor ressuscita para nos dar a nossa vitória. Então, dias de sexta, sábado e domingo, aproveite tomar posse de tudo que é teu, que o Deus Todo-Poderoso já te entregou por meio da morte e ressurreição de Jesus. Não se distraia, tá? Porque os agentes de Satanás, muito apressuradamente, têm trabalhado ao longo desses dias para que venham nos cegar o entendimento. Eles colocam sempre nas datas em que nós temos que celebrar, porque essa é a maior festa que todo cristão deve celebrar. A Páscoa, a grande vitória. Ele entra com distrações. Ele entra com chocolate. Ele entra com festas para poder nos distrair, enquanto o próprio inimigo e os seus agentes estão a trabalhar. Não se distraia. Não é mal você comer um chocolate, mas fique atento, que tem muitas ações do inimigo ao longo dessas datas. Se você se distrair, não ficar na torre da vigilância, não se posicionar em Deus, você poderá perder em nome do Senhor Jesus ao longo desses dias. O inimigo não está distraído, ele não está dormindo. Enquanto coloca distrações nos seres humanos, ele por detrás está fazendo obras de feitiçaria, obra de macumbaria, renovações, tá amarrando vidas, está atrasando vida. Então preste muito bem atenção que a Páscoa é a maior festa para nós, os filhos de Deus. Portanto, não se distraia com as guloseimas, com a glutonaria do tempo presente, porque tem muitas realidades espirituais que são colocadas no lugar nesse período. Fica ligado no Espírito, se conecta ao Espírito de Deus. Essa é uma grande oportunidade para você refletir também na tua vida, em quem é Jesus para ti, refletir no sacrifício de cruz, refletir na morte e ressurreição da cruz, que te trouxe grande vitória para você, para a tua família, para toda a humanidade. Porque a conquista da cruz é uma conquista para todos nós, seres humanos. A conquista da nossa libertação. A conquista da nossa salvação e da nossa entrada no céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês
vos será o princípio dos meses. Aleluia. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Aleluia. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que em que o comerem. Aleluia. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículo 11. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Povo de Deus que vai morar no céu, na época de Moisés, a quando da saída do povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, aleluia, todo mundo sabe, todo mundo conhece a história, em nome de Jesus. O povo de Israel se encontrava cativo na terra do Egito aproximadamente há mais de 400 anos. Havia chegado o tempo da promessa, o tempo em que eles tinham que sair da terra do Egito. Não obstante, Faraó se encontrava duro de coração, remetente, sem desejo de liberar o povo de Deus para que os mesmos fossem embora para a sua terra de origem, a saber, para Israel. Foi necessário 9 pragas. Em nenhuma delas o coração de Faraó se encontrou maleável, flexível e aberto para a libertação do povo de Israel. Ele pensou que ninguém na terra, porque naquela época ele detinha poder, e ele achava que não havia alguém na terra com um poder maior que viesse a sobrepor o poder que ele tinha. Mas ele caiu, e caiu mesmo do cavalo, porque o Rei Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tinha o plano da salvação orquestrado, completo, para a saída do povo de Israel da terra do Egito. Após 9 pragas, igreja, povo de Deus que vai morar no céu, o povo de Israel sequer tinha mais esperança para a sua libertação, para a sua saída. Nem Moisés sabia que havia um trunfo, que havia uma carta na manga, que havia na mão do nosso Deus um plano de salvação todo preparado, porque o Moisés ainda não tinha escrito o Pentateuco. Moisés ainda estava empenhado na libertação do povo, mas Deus já tinha o plano de salvação pronto para o povo de Israel, e esse plano de salvação englobava a Páscoa, aleluia, englobava a morte do Cordeiro. Esse plano de salvação englobava o sangue de alguém inocente. A banda cai achando rádias, e quanto menos o Faraó esperava, o plano que estava fechado a 7 chaves foi aberto. Naquela época Deus disse: eu preciso antecipar. Se eu não antecipar o plano de salvação, se eu não apresentar um cordeiro, se eu não apresentar o plano do primogênito, o meu povo não sairá da terra do Egito, na raça, Xandarábia. Eu gosto muito do modus operandi do nosso Deus, porque o inimigo pensa que te conhece, o inimigo pensa que você não vai conseguir, mas o nosso Deus tem sempre uma carta na manga, ele tem sempre um trunfo, ele tem sempre um plano brilhante
brilhante, brilhante, que não faz conhecido. Ele reserva aquele plano para um momento certo, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus Todo-Poderoso, que disse: Faraó, eu sou o eu sou. E você vai ter a oportunidade de conhecer o grande eu sou. Faraó, você ainda não entendeu que eu sou o Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Faraó, eu tenho algo para fazer na terra. E se você não deixar o meu povo ir embora, eu vou apelar. Eu vou colocar em vigor imediatamente o plano da Páscoa. Narabarás, Xandarábias. E o plano da Páscoa entra em ação por meio de primogênitos. Aleluia. E o Senhor Deus vai avisar para Moisés: eu vou matar todos os primogênitos. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu quero te anunciar nessa noite, para aqueles problemas que não tem mais saída, o plano da primogenitura chegou para a tua vida. O plano de salvação chegou para a tua vida. E talvez você ainda não entendeu. Todos esses artifícios, em nome de Jesus, encaminharam para a Páscoa. A Páscoa chegou para nós. Esse problema que te acomete, essa dificuldade, esse pecado que nunca mais consegue sair, nessa noite vai sair, porque a Páscoa chegou, em nome de Jesus. E talvez você tenha lutado com todas as forças. Talvez você está dizendo: pastora, eu tenho renunciado, mas o pecado tem te perseguido. A carne tem sido mais forte. É porque essa carne ainda não conheceu o poder da Páscoa, o poder da ressurreição, o poder da primogenitura, em nome de Jesus. E naquele dia, naquela noite, uma nova história se iniciava para o povo de Israel. Harabaiasia, Xandarábias. Deus vai mandar eles matarem o cordeiro, e eles teriam que aspergir o sangue nos umbrais da janela das portas. E todas as casas em que fosse encontrado o sangue, não seria morto o primogênito daquela família. Narabarás, Narai, Xandarábias. Mas naquela noite, Faraó desapercebido, Faraó envolvido na soberba, vai menosprezar, vai ignorar por completo, porque ele estava acostumado. Foram 9 pragas antes que chegasse a 10ª. Ele vai menosprezar o poder do nosso Deus. Eu louvo a Deus que o inimigo que tem te enfrentado, ele está achando que ainda vai vencer a próxima. Não sabe ele que a Páscoa chegou. Você repita comigo: a Páscoa chegou. A Páscoa chegou, igreja. Eu disse: a Páscoa chegou. Arabarás, Xandarábias. Esse problema só perdurou até a Páscoa. Narai, Xandarábias. Eles matam o cordeiro, o sangue é aspergido, e quando à meia-noite se apresenta o anjo da morte, ele vai pular, ele vai passar por cima das casas em que estava o sangue do cordeiro. Ai, ai, ai. Pastor, eu achava que Páscoa é coelho. Eu achava que Páscoa é chocolate. A Páscoa nada mais é
do que a libertação da tua vida, do que a libertação da tua história. A Páscoa é passagem por cima. A Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus, que naquela época estava simbolizada por um cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Pastor, achei que era chocolate. A Páscoa é muito mais que um chocolate. A Páscoa é além. Narabarás. Estamos a falar do cordeiro. Aquele cordeiro que Moisés ordenou que o povo matasse. Talvez você não entendeu. É o mesmo cordeiro de Isaías 53. É o mesmo cordeiro de João 1. É o cordeiro imaculado, é Jesus. Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus é o cordeiro. Narai, Rabandoqui, Achandarábias. O cordeiro que foi morto, o cordeiro que foi aspergido, o sangue do cordeiro, Rabandoqui, Achandarábias, que libertou o povo, o sangue do cordeiro que fez o anjo da morte passar e matar os primogênitos, e então o coração de Faraó se achar flexível para deixar o povo passar na Ramanás. Era uma simbologia do verdadeiro cordeiro. E se um cordeiro, representado de um animal, o filho da ovelha, um cordeiro, foi capaz, entenda por amor de Deus, foi capaz de mover o coração de Faraó e permitir que o Faraó libertasse o povo, eu estou falando agora do cordeiro imaculado, o cordeiro sem máculas, o rei Jesus. Aquele cordeiro estava representando o rei Jesus. Em Isaías 53, no seu versículo 7, vai dizer o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aquele cordeiro que foi morto no Egito, que libertou o povo do Egito, estava representando a verdadeira Páscoa, estava representando a verdadeira libertação do povo de Deus. Eu quero te apresentar o cordeiro verdadeiro que Isaías acaba de explanar. Vamos lá para o Evangelho de João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós não somos nem sequer dignos, de desatar a sua sandália, disse o João, o cordeiro pascual. Aleluia. Aleluia. E João Batista, quando estava no Rio Jordão, ele vai ver Jesus se aproximando e vai dizer o seguinte: aleluia, este é aquele que eu disse. João 1, versículo 29. Vamos voltar para o 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro se apresentou. O Cordeiro se apresentou. Esse Cordeiro é Jesus de Nazaré. O Cordeiro que havia sido falado há mais de 2000 anos atrás. O Cordeiro que foi o Cordeiro que foi anunciado por Isaías. Agora o João Batista vai vê-lo. Ele vai vê-lo e vai dizer: esse é o Cordeiro imaculado. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o verdadeiro Cordeiro. Esse é o primogênito. Esse é Jesus que desceu para morrer por mim e por você naquela cruz. Aleluia.
Aleluia. O verdadeiro cordeiro se apresentou. Muitos são que dizem, na Rabarassim, que aquele cordeiro, Abandoquia Xandarábia, que foi ordenado por Moisés para que viesse a ser morto, ele não ressuscitou. Verdade é. Aquele cordeiro não ressuscitou mesmo. Aquele cordeiro é uma simbologia do verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro ressuscitou. Não adiantou o povo extorquir o segurança. Não aguardou, não adiantou na Rabandoquia Xandarábias. Não adiantou a Laramanda Caia Saia. Não adiantou negociar o verdadeiro cordeiro. Aqui no Evangelho de João vai dizer o seguinte, igreja, Abandoquia Xandarábia, num dia como uma sexta-feira, o rei Jesus vai se encontrar em Getsemane. Ele vai sair pronto de Getsemane, Abandoquia Xandarábias, para a via dolorosa. E quando chegam para ele e perguntam, tu és Jesus? Ele disse, eu sou mesmo Jesus. Eu sou o verdadeiro cordeiro. Eu sou aquele que desci para morrer pela humanidade. Eu sou o remidor da humanidade. E naquela noite começa-se a jornada para o Getsemane, agora com o verdadeiro cordeiro, agora com o próprio Jesus, agora com o primogênito, e ele vai passar pela via dolorosa, ele vai chegar até o Gólgota, ele vai chegar até o Calvário, e ele a hora na Rabandocaia Xandarábia, a hora nona, após ter cumprido tudo, após ter cumprido tudo em silêncio, calado, Abandoquia Xandarábias, uns zombavam dele, ele não respondia, ele estava focado, ele sabia que tinha uma ressurreição, uma morte e uma ressurreição para ele, ele sabia que a Páscoa verdade, Abandoquia Xandarábia, a Páscoa que salvava a humanidade, estava algumas horas na frente dele, como um cordeiro, ele foi dirigido para o matadouro e sequer abriu a boca, ele permanecia calado, ele carregou a cruz, ele suportou a cruz, ele foi pendurado no madeiro, Abandoquia Xandarábias. Tem alguém entendendo a Páscoa ali em nome de Jesus? Ele vai ser pendurado no madeiro e a hora nona, Xandarábia, eu disse igreja, a hora nona, Abandoquia Xandarábia, o céu estava negro, o céu estava totalmente negro, e ele entrega o seu espírito a Deus, ele diz, está consumado. Alguém está me entendendo? Que num dia de sexta-feira, a hora nona, o cordeiro imaculado, pendurado no madeiro, e cataralabarás. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Eu estou falando do Salvador da humanidade. A hora nona, ele vai esperar. A morte não conseguiu segurar. Narabarasiai, Nikayalaramandokенaya. A hora nona, o Salvador da humanidade baixa a sua cabeça e ele entrega o seu espírito a Deus. Ele diz, Pai, está consumado. Está consumado. Está consumado. A morte não conseguiu segurá-lo. Ele mesmo entregou seu espírito. Ele disse, eu sou o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Eu estou me apresentando. Eu estou me apresentando para redimir toda a humanidade. E cataralabassai. Oh, Espírito Santo. E o inimigo diz, vamos fazer como antigamente.
No passado, o cordeiro foi morto, mas não ressuscitou. Vamos pagar os segurança para dizer que ele não ressuscitou, que é tudo mentira e que os seus discípulos roubaram o corpo dele. Não adianta. A sexta-feira, sabe o que Jesus fez? Você pensou que ele estava descansando? Aquilo era o corpo dele. Ele chega lá no Hades. O inferno estava olhando. Aonde está aquele que disse que vai destruir o templo e que em 3 dias irá reconstruí-lo? Era Jesus. Oh meu Deus, eu quando chegar no céu, povo de Deus, você que está assistindo essa palavra sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre a libertação, sobre passar por cima, sobre a morte do Cordeiro. Quando eu chegar nos céus, eu quero ver essa cena. Eu quero ver o replay dessa cena. Eu quero ver o replay. Eu quero ver o replay dessa cena. Jesus falando, está consumado. Ele entrega o seu espírito. Ele é sepultado numa catatumba virgem nova, em que ninguém havia sido sepultado lá. Mas imagina o que ele fez. Eu estou imaginando, igreja, ele descendo lá para o inferno. Eu estou imaginando o diabo Satanás e sua corja de demônio lá no inferno celebrando, porque o inimigo é perito em celebrar a tua derrota, mas ele não sabe que é quando você está fraco que tu é forte. É quando você não tem mais força que a força de Deus começa a se manifestar em você. Rabanda caia xandarábias. Quando o diabo Satanás começa a aplaudir, começa a celebrar, começa a brindar a morte de Jesus, ele vai brindar. Ah, eu venci, eu sou mais poderoso. É quando o portal do inferno se abre. Xandarábias, e Jesus começa a caminhar para o inferno. Ele vai dizer: eu tenho algumas coisas a resolver antes de me apresentar na superfície. Eu não vim para dormir. A banda caia xandarábias. Eu estou vendo Jesus naquela catatumba, mas o seu espírito caminhando em direção para o trono do diabo Satanás. Eu tenho algumas coisas a resolver aqui no Hades. Eu tenho alguma coisa a resolver. Tenho 3 dias para resolver aqui embaixo, xandarábias. Enquanto os discípulos choravam, enquanto o povo lamentava, o diabo Satanás estava a celebrar na sexta-feira. Mas eu consigo imaginar Rei Jesus caminhando para lá. Eu tenho coisas a resolver. Eu consigo ver os anjos olhando para a cena. Eu consigo ver os céus todos olhando para a cena. Tem coisas para resolver antes da ressurreição. Xandarábias. Remanda caia na raça. E ele vai chegar lá. Ele vai tomar a chave da morte da mão de Satanás. Satanás não tem mais o domínio. Satanás, tudo foi cumprido. O capeta do inferno, enganador, mentiroso, usurpador, o pai da mentira, o pai do engano, o diabo, Satanás. Eu sou o verdadeiro cordeiro. Eu sou o cordeiro imaculado. Eu morri, agora eu vim tomar tudo que é meu. Vai passando as pastas, capeta do inferno. Entrega agora mesmo a chave da morte, o Senhor toma. Eu quero mais. Mas eu quero tudo. O domínio da terra, vamos embora. O Senhor conquista novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele vai conquistar e dizer: eu quero mais. Eu só vou ressuscitar ao 3º dia que eu vou me apresentar lá na superfície. Eu quero mais. A palavra de Deus no livro de Efésios 4 vai dizer o seguinte. 4:8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Aleluia, aleluia. Talvez você não entendeu a profundidade desse versículo, tá? De sexta para domingo, antes que Jesus subisse ao alto, antes que ele se apresentasse diante da Maria, antes que ele se apresentasse aos seus discípulos, ele também leva cativo o cativeiro. Ele leva cativo aquilo que te condenava, aquilo que condenava a humanidade. A banda cai achando rábias. Eu consigo imaginar ele dizendo: diabo, Satanás, tu não tem mais que acusar a Maria, a Antônia, a Joana, o João. Tu não tem mais. Vai tirando, vai tirando a jaula, vai tirando as algemas, vai tirando o cárcere, porque eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Nenhuma acusação há sobre ele. E quando Jesus vem para a superfície, quando ele sobe, ele liberta todos. Ele liberta você, a tua casa, a tua família. A Páscoa é libertação. A Páscoa é libertação da tua vida, é libertação da tua família. Vocês de toda a humanidade, todos nós estávamos condenados à morte. Ele levou cativo o cativeiro. A cédula que te acusava, a condenação que pesava sobre você, sobre a tua família, o Senhor Jesus pagou. Ele pagou. Xandarárias. Oh, Espírito Santo. Diabo, Satanás não tem mais nada que acusar você. Tudo está pago. Tudo está pago. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tudo está pago. Pastora, diabo, Satanás tem me acusado. Está na hora de você falar para ele o Efésios 4:8. Tudo está pago. A Páscoa chegou, tudo está pago. Alguém repita comigo: a Páscoa chegou. A Páscoa chegou. A Páscoa chegou. Xandarábia. A Páscoa é a morte, é a ressurreição de Jesus Cristo. Tem esperança para nós por conta dessa morte. Tem esperança para mim e para você por conta dessa morte, em nome de Jesus. Fala para a tua história: a Páscoa chegou. A partir de hoje, o Cordeiro Imaculado se apresenta dentro da tua história. A verdadeira Páscoa é a ressurreição das áreas da tua vida que estão mortas. A verdadeira Páscoa é você permitir o Salvador entrar dentro do teu coração. A verdadeira Páscoa é você viver na dispensação de Deus e usufruir de tudo que Ele conquistou na cruz de Calvário para ti e para mim, em nome de Jesus. A Páscoa é a maior cerimônia que nós temos. É aonde nós nos lembramos de todo o trajeto da morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa é a oportunidade que todos nós temos de olhar para a cara do diabo Satanás e dizer: tu não manda mais em nós. Um preço foi pago, nós somos salvos. Nós éramos cativos, mas o Senhor nos resgatou. A Páscoa é o momento de olhar para o sacrifício da cruz e dizer: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter aceitado morrer na cruz por mim. Obrigada, Cordeiro vivo de Deus, que morreu e ressuscitou. A Páscoa é a salvação entrar na tua vida. A Páscoa é Jesus passar na tua vida, habitar na tua vida e levar a tua vida, a tua história por cima. A Páscoa é se ver livre do capeta. A Páscoa é fazer juiz de tudo que foi conquistado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Deus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Páscoa é um preço muito alto, pago por mim, pago por Deus, para mim e para você, para que nos tornássemos filhos de Deus. A Páscoa
te dá uma nova paternidade. A ressurreição de Jesus te torna filho. Você não é enteado, você é filho de Deus. A salvação chegou para ti. A salvação chegou para a tua casa. Você hoje é salvo e você tem uma vida eterna que te aguarda. Mas o Senhor tem prazer de você começar a viver a eternidade aqui na terra, em nome de Jesus. Não adianta celebrar a Páscoa apenas em abril e viver o restante do ano arrebentado. Você é livre. Você é livre. A Páscoa chegou para você. Eu não sei, eu finalizo dizendo para o povo de Deus, eu não sei o que te espera em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas a Páscoa chegou para você. Você não pode ficar debaixo de nenhum jugo de escravidão, senão você invalida o sacrifício da cruz. Nenhuma escravidão você deve se submeter, porque a Páscoa chegou para ti, em nome de Jesus. E talvez você diga, serva do Senhor, ainda sou escrava de pecado. Ainda sou escrava do álcool. Ainda sou escravo da droga. Não interessa. O preço foi pago para a tua libertação. A Páscoa é libertação. Pastor, os cativeiros que eu estou, ninguém conhece. Mas Deus conhece. E Ele veio para te libertar. Se pôs o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente tu és livre. Não viva mais na escravidão. Quando você se submete a um jugo de escravidão do diabo, você invalida a Páscoa. Em nome de Jesus. A nossa oração nessa noite de Páscoa, em nome de Jesus. Nessa noite onde nós estamos a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, é que você viva livre. Livre de toda a escravidão. Livre de todo o pecado. Pastor, eu já fui para tudo quanto é lado e ninguém me liberta. O sangue de Jesus tem poder para te libertar. Não há libertação em parte alguma. Só em Jesus, só no sangue de Jesus, que há poder para te libertar de todo o jugo do pecado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para nós, em nome de Jesus Cristo.